através dessa reflexão, é possível eliminar esses fatores que derivam do discernimento incorreto. Mas existem outros fatores que não podem ser eliminados dessa maneira. Quer dizer, primeiro você se estabelece um discernimento correto, aí você inicia todo um processo de cultivo de prática que vai ter como seu resultado distante a superação desse outro aspecto. A sétima e oitava consciência, num certo sentido, elas são construtos que visam explicar o que é esse outro aspecto da consciência. Esse aspecto que é contínuo e cujos fatores não podem ser transmutados apenas pela reflexão. Daí que você tem toda uma teoria da prática, do cultivo, em que você combina o discernimento correto com a meditação, com as práticas. Não sei se me fiz entender. Obrigado. O que seria transmutar essa sétima e oitava consciência? Isso é o tópico das aulas seguintes, mas eu só vou... Sim. Veja bem. Primeiro, nós precisaríamos superar, quer dizer, todos aqueles falsos discernimentos associados à sexta consciência. Em função disso, vamos supor, qual é a função da sétima consciência? A sétima consciência, ela se volta para esse fluxo de sementes, que é a oitava. Ela discerne falsamente como sendo um átomo e se apega a ela. Esse seria, por assim dizer, o mecanismo da continuidade do samsara na sua dimensão mais profunda. Mas se nós combinamos essa reflexão com uma prática contínua, atenta, é possível eliminar da sétima consciência esse aspecto do apego à oitava. Com isso, se transmuta a sétima e a própria oitava consciência é transmutada por consequência. Agora, existe uma razão adicional para usar esse termo, transmutação da consciência, que é muito própria à compreensão do Yogacara que vem via Xuanzang. Veja bem, existiam diversas outras escolas, outras linhagens de transmissão do Yogacara, que defendiam a concepção que você teria que eliminar alguma dessas, por exemplo, eliminar a sétima consciência. Dentro da visão de Xuanzang, não se elimina absolutamente nada, você transmuta as funções. Então não existe, por exemplo, aquela coisa que muitas vezes aparece nas conversas dos psicólogos interessados no budismo. Então vamos supor, a psicologia fortalece o ego, o budismo destrói o ego. O budismo não tem ego para você destruir. Você tem um falso funcionamento da sétima consciência. E não se tanto que, dentro dessa visão, a sétima consciência é perfeitamente transmutada. Ela é equivalente à sabedoria da igualdade. Então ela não desaparece, ela tem uma função mudada. E isso é muito próprio, né? Não do Yogacara como um todo, que tem leituras de tipos completamente diferentes, mas dentro da tradição de Xuanzang, essa perspectiva de não eliminar nenhuma das 8 consciências, de transmutar as funções, ou seja, transmutar a consciência em sabedoria, é um tópico assim básico. Não existe a ideia de eliminar o seja o que for. Isso é muito típico dessa compreensão que vem de dar uma pala silabada a Xuanzang. Tem o senhor. Com base nessa temática, o senhor vê possibilidade de desdobrar esse seminário em tópicos de interesse desse público-alvo, psicólogos, sociólogos, antropólogos, enfim, quem trabalha nessa área de às vezes, estresse, às vezes, de violência. Ou seja, há possibilidade desse estudo se desdobrar num programa? Eu acredito que sim. Nós precisaríamos definir uma metodologia de diálogo. Teria que ser um diálogo inter ou transdisciplinar. Mas eu acredito que seja perfeitamente possível. O senhor conhece alguma experiência aqui no Brasil nesse sentido? De forma intensa, sistemática, eu não conheço.
Mas é alguma coisa que talvez valha a pena se tentar fazer. Sim. Perguntando em relação ao desenvolvimento de uma criança, até que ponto que ele assim, se pode, pelo menos no Ocidente, onde nós vivemos, né, educar uma criança ou não, né, com essa noção de que o ego não existe, né, de eliminar, ou mesmo até de transmutar para o sétimo, oitavo, conceito, ou se para uma criança isso não seria adequado, já que a criança tem que primeiro, digamos, fortalecer a sua personalidade. Digo isso porque eu até li um pouco sobre isso num livro que, se não me engano, é o Lama e o eu acho que sim. Eu acho que foi isso. E justamente havia essa colocação de que não seria adequado a uma criança, né? Eu não sou psicóloga, mas de qualquer maneira eu falar que não seria adequado a uma criança ter enfraquecida a sua noção, digamos, de ego. Isso deveria vir só para a maturidade. Eu tenho a sensação, né, que existe uma confusão conceitual nesse argumento. E eu vou explicar o porquê. Então, dentro da visão Yogacara, por exemplo, o que seria, por exemplo, o desenvolvimento infantil? Nossa, uma criança nasce. Primeiro ela começa a perceber, por exemplo, a mãe, o pai, com alguma coisa externa a si mesma, começa a perceber a si mesma no contraste com os outros. Primeira coisa que a criança faz para desenvolver a sua identidade, começa a andar. Andar significa que ela está exercitando as 5 consciências sensoriais. A partir do momento, por exemplo, que ela desenvolve a capacidade de andar, ela vai começar a criar uma imagem mais ou menos coerente desse mundo que ela experiencia sensorialmente. E é só a partir daí que você pode falar de identidade. Então, uma criança pequena, isso nem sequer se coloca como problema. Ela ainda está no processo de estruturação, por assim dizer, do sistema das 6 consciências. Agora, um ponto que aí eu gostaria de enfatizar, porque é uma das confusões conceituais assim, que mais assim, atrapalha o diálogo entre o budismo e a psicologia, essa questão da concepção do ego, da destruição, do fim do ego. Veja bem, o objeto de negação do budismo é o Atman. Atman não é um conceito psicológico, Atman é um conceito metafísico. Por exemplo, quando o Freud, por exemplo, ele fala do fortalecimento do ego, da identidade do ego, ele não está falando de Atman. Porque Atman, por definição, é alguma coisa que é diferente dos mecanismos da mente e do corpo. É alguma coisa que não nasce, que não morre, que é completamente imorredora. E esse é que é o objeto da crítica do budismo. Não tem nada, por exemplo, para o Freud, você teria o it, que seriam as pulsões, você teria todos os elementos, por exemplo, da sociedade, da censura social. E o ego é uma instância relativamente frágil, por exemplo, que agencia, quer dizer, os conflitos entre esses dois lados. Isso não tem nada a ver com o conceito budista de Atman. Às vezes os psicólogos falam, porque os orientais teriam uma consciência primitiva, sem ego. Eu vivi 20 anos na Ásia, eu não consegui ver um único oriental que fosse assim. Eu nunca vi um japonês ou um chinês que não tivesse estrutura de ego. Então, nós temos que repensar esses conceitos. Quer dizer, na verdade, o objeto de negação do budismo, ou seja, o Atman, ele não tem nada a ver com o que a psicologia chama de ego. Eu acho que passa muito por aí, né? Agora, nesse problema do desenvolvimento infantil, é evidente que para uma criança pequena, a identidade primeiro se dá através do exercício sensorial. Se ela não andar, se ela não exercer os sentidos, ela não vai se perceber como corpo. Ela também não vai poder desenvolver uma imagem do mundo e de si mesma. Então, evidentemente, quer dizer, que para uma criança nesse estágio de desenvolvimento, né, nem mesmo se coloca a questão da transcendência do samsara. Então, quer dizer, eu sinto, né, nesse tipo de colocação alguma confusão conceitual que é muito comum.
E eu digo isso, né, porque quase todas as vezes que eu estive presente nessas tentativas de diálogo de budismo e psicologia, muitas vezes até pessoas muito sérias, que estudam bastante, né, vem logo esse argumento, quer dizer, o fundamental da psicologia é fortalecer o ego, o budismo destruir o ego. Aí vem aqueles papos, né, porque você precisa ter um ego forte para poder destruir, quando na verdade a conversa é completamente outra. Está se tratando de outra coisa. Vamos lá. Eu sei que não é o foco central do seminário, mas como você tocou no assunto, a questão dos seres sencientes e dos seres não sencientes, né? Porque sempre foi uma curiosidade, mas eu até perguntei isso, né? Aí você mencionou que dentro do budismo chinês haveria uma concepção de que seres que não seriam sencientes. Eu não entendi bem. Aí eu entendi, o budismo indiano separa muito os seres sencientes dos não sencientes, né? Mas aí na hora de ser, de repente me escapou, mais no budismo chinês, aceitaria uma consciência em seres. Sim. Quer dizer, a partir da dinastia Sui na China, aparecem mestres, por exemplo, como Ji San da escola Sanlong, ou da escola Tiantai, que começam a desenvolver concepções, né? No sentido, por exemplo, que as árvores, que a relva, que até as pedras teriam natureza de Buda. Bom, independente de você avaliar, quer dizer, se isso é correto ou incorreto, isso é uma forma de pensar que simplesmente não aparece no budismo indiano. Ser senciente para o budismo indiano seriam os seres que possuem atividade mental, e os únicos seres que são considerados seres sencientes são os seres humanos e os animais. Quer dizer, a diferença entre os seres humanos e os animais seria o nível de clareza mental. Mas ambos teriam, quer dizer, funções mentais. Ou seja, essa é a posição indiana clássica, por assim dizer. Pois é, mas até aquela menina ali que em tese já é um ser, um animal, ela pode ser considerada um ser senciente. Aí, o budismo nunca pensou os detalhes de uma biologia nesse sentido. É que eu sou virginiana, assim, virgem. Bom, Ele falou das virginianas. Existe um caso assim, mais sério ainda. Eu conheço uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que, além de ser virginiana com ascendente em virgem, ainda se chama Virgínia. Mas tudo bem. Não, isso eu entendo. Ou seja, aonde traçar essa linha divisória? Esse é um problema que, inclusive, seria interessante discutir. Agora, se eu não me engano, Gedun Chopel, ele teria defendido nos monastérios aquela teoria Jaina, que estende a consciência aos vegetais e coisas do gênero. Então, é um dado curioso mesmo. O budismo tradicional nunca teve muito preocupado com biologia. Porque o que realmente importava, né, é que só os seres sencientes estão ligados a esse processo do samsara e do fim do samsara, que é a questão central que o budismo trata. Agora, se contemporaneamente nós poderíamos desenvolver uma espécie de uma transdisciplinariedade entre budismo e biologia para repensar esse problema, isso eu não sei, porque pelo menos até hoje eu não me envolvi nisso. Eu só estou, em termos assim, históricos ou doutrinários, que nós sabemos que essa ideia, né, de que pedras ou árvores ou coisas do gênero pudessem ter atividade mental, isso é uma coisa que surge a partir de um determinado momento da história do budismo chinês. Na Índia você não tem essa concepção. Não sei se eu fui claro. Bom. É muito próximo do que eu apresentou, porque tem esse tipo de tem esse tipo de pensamento. Mas não de que pedras e relvas e coisas seriam seres cientes. Esse termo seria a natureza de Buda, mas não seriam seres cientes. Seria seres cientes só como tiver a classe sempre tem em mente, tudo aquilo que tiver em mente. Sim. Mas daí, quem tem mente e não tem mente é uma outra coisa. Se uma ameba tem mente, ele não sabe. Se tem mente, você sente. Se não tem, não é. Mas ele não sabe se uma ameba tem mente ou não tem.
Tem um caso semelhante na China. Um exegeta famoso, Hu Yuan, que ele desenvolveu a tese de Forschen Faschen. Forschen, que é a natureza de Buda. Isso não existe nas coisas, mas elas têm a natureza do Dharma, Faschen. Essa formulação existe na China. São assuntos interessantes, pode não ser assuntos do interesse central, mas são interessantes no mínimo. Tomando a pergunta dela sobre criança, que desenvolveria o eu, o Budazinho, toda essa coisa do Samsara, também não teria também a situação de uma criança já nasce com o queixa básico da ignorância? Sim, mas esse é que é o grande problema em Yogacara. Porque, veja bem, se nós formos pensar dentro dos moldes do budismo mais antigo, a ignorância é quase o funcionamento da sexta consciência. Ou seja, teoricamente falando, se tudo fosse só isso, bastava você aprender corretamente os princípios do budismo e raciocinar direitinho que tudo superava. Daí que essa ignorância que o Yogacara tenta esclarecer, em chinês eles chamam de ignorância inerente. Ou seja, a ignorância que já existe no fluxo de consciência antes mesmo dela ouvir falar do Atman ou de qualquer outra coisa. Então, quer dizer, a ordem da prática Yogacara, primeiro você trabalha conceitualmente, no sentido de superar a ignorância conceitual. Agora, uma vez que ela esteja superada, você adentra a prática da meditação, combinando a meditação com o discernimento correto, superar essa ignorância dita inerente. Em chinês, Jiti Fanal, ou seja, quase que a ignorância que está no corpo, uma coisa incorporada. Ou seja, é alguma coisa que não depende do aprendizado social. E eu acho que esse ponto que os Yogacharyas conseguiram explicar melhor do que o Abhidharma mais antigo. Porque no Abhidharma mais antigo você supõe que existem fatores que o discernimento correto sozinho não vai dar conta. Você não explica o que é isso. No pensamento Yogacara você tem pelo menos dois tipos de ignorância. Tem a ignorância que deriva do pensar incorreto e tem a ignorância que já está lá no fluxo de consciência, em função da sétima consciência. Então, nós vamos falar de um eu, três eus, um eu do objeto, o eu do indivíduo e o eu mais sutil ainda. Seria essa... Pelo menos a concepção dele. Amor vai permitir você eliminar os três que tudo teria de acordo com o Gentão, né? Tudo teria ensinado sobre o eu do sujeito, depois sobre os objetos, os fenômenos. Mas dentro disso também, dentro do Yogacara, né? Ele ensinou sobre um eu, ainda tem um eu mais sutil, daquele que a gente não percebe, que seria essa ignorância básica, que seria eliminada quando se eliminava a sétima e a oitava. Exato. Aí, veja bem, durante a época que eu estudei no Japão, como existia assim, um empenho muito grande, por exemplo, no estudo do budismo mais antigo, principalmente Sarvastivada, existia uma certa crítica aos pontos de vista do Mahayana. Então eu tive que trabalhar durante muitos anos sobre o que seria isso. Aí eu desenvolvi uma relativa confiança de que o pensamento Yogacara ele conseguiu explicar realmente uma coisa que o budismo mais antigo não conseguia. Que é precisamente esse mecanismo da ignorância inerente. Isso eu acho importante. Sim. Assim, o uso da expressão mente apenas não seria adequado, então ou haveria uma forma da gente poder, porque eu estou vendo que o tempo todo você usa só Yogacara e de alguma forma diz, não, aí se usa erradamente mente apenas, eu queria só para precisar. Não é questão que seja pura e simplesmente erradamente. Em sânscrito você tem dois nomes para a escola, seria Vijnanavada, ou seja, o ponto de vista da consciência. Vijnanavada. Vijnana é consciência. Vada é doutrina, ponto de vista. O ponto de vista da consciência. E você teria Yogacara. Yogacara está mais ligado ao aspecto prático da escola.
ou seja, os praticantes do yoga, os que cultivam o yoga. Agora, a ressalva que eu faço é que muitas vezes, por exemplo, quando se tenta explicar o Yogacara como sendo uma filosofia idealista, ou seja, tudo é consciência, tudo é mente, se tenta interpretar de uma forma muito especulativa. Então, por exemplo, os Yogacharyas na Índia estariam pensando mais ou menos a mesma coisa que o Hegel, que o Fichte, que os pensadores idealistas ocidentais pensavam, quando, na verdade, se você for pensar pela formação, pelas origens da escola, a intenção básica deles não era especulativa. Ou seja, eles precisavam desenvolver uma compreensão da consciência que desse conta dessa ignorância inerente, que era uma coisa que as teorias anteriores não estavam dando conta. Agora, existe essa questão de um ponto de vista filosófico, existem muitos debates no Yogacara na Índia, mas que eu pessoalmente compreendo como aquele problema do vínculo de base objeto-consciência. Ou seja, dentro de uma visão savastivada clássica, o instante que a base bate no objeto e o instante que surge a consciência são todos simultâneos. Então, por assim dizer, você tem acesso ao objeto. Já dentro da visão Yogacara, o instante que surge a consciência, o instante que a base bateu no objeto já caiu no passado. Esse instante é completamente inacessível. Então, o conteúdo da nossa experiência ele se resume a uma continuidade de atos de consciência. O que não significa necessariamente, aí é onde as interpretações diferem, que você negue a realidade do instante em que a base bateu no objeto. O único problema é que ele é inacessível na experiência. Ou seja, o que é dado na experiência é só um conjunto de atos de consciência. E essa é a visão assim, Yogacara clássica, pelo menos dentro da linhagem do Swami. Eu acho que isso é filosoficamente pertinente. Porque dificilmente a gente pode assumir, por exemplo, uma continuidade entre a percepção pura e a consciência. Eu, pelo menos, penso assim. Daí, que eu sempre me penso como uma pessoa que está em processo de se tornar um Yogacharya, mas, pelo menos, dentro desses limites, a tematização, a argumentação dele, na grande maioria dos casos, parece que procede. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Sim. Você vai falar mais depois sobre as 7 mil? Sim, mas é claro, o tema do seminário está todo centrado nisso. Veja, nós estamos aqui só na aula inicial, para definir um pouco quais são as temáticas que nós vamos trabalhar. Isso aqui é só um esquema genérico, porque, como eu disse anteriormente, sem explicar um pouco as raízes da teoria Yogacara dentro da visão Savastivada, sobre quais seriam as forças, mas também as limitações da visão Savastivada que os obrigaram a repensar todo o contexto da prática sob um outro molde. Sem explicar esse tipo de pano de fundo, fica quase impossível de compreender. Mas isso é só uma aula genérica, introdutória. Bom, o horário parece que está um pouco a perigo, mas pelo menos na parte da tarde, a gente vai começar a usar o texto que foi distribuído, e aí vamos trabalhar, se tudo correr bem, no mínimo, a 7ª e 8ª consciência a gente trabalha. Certo? Porque são temas decisivos, no caso. Tem indicação assim, de livros que a gente pudesse depois ler, até para dar continuidade ao estudo que vai ser feito hoje? Seus também? Bom, eu gostaria de conseguir publicar um livro que eu já escrevi. Eu já estou tentando isso sem grande sucesso. Mas, veja bem, eu sei de 3 obras sobre Yogacara disponíveis em português. Primeiro é aquele livro Transformações na Consciência, do Thich Nhat Hanh. É uma obra que, se eu não me engano, saiu pela Cultrix. Transformação das consciências?
Não, transformações na consciência, ou da consciência. Acho que é a obra mais lida sobre Yogacara aqui no Brasil. Que é uma obra que eu critico em vários aspectos, que eu critico em extremamente apressado em certos aspectos da compreensão. Mas pelo menos é uma referência. Bom, tem uma obra do monge Tokuda, eu não sei se ainda está disponível, de que maneira, um livrinho de umas 100 páginas, que também é uma espécie de uma introdução Yogacara disponível em língua portuguesa. Bom, tem um livrinho que saiu para o pessoal lá de Focoanchan, aquele mestre Tintin, aquela engenharia da construção. Não me lembro muito bem o título, mas vocês procurarem, acho que dá para encontrar. Acho que é engenharia da vida, né? A engenharia da vida. Agora, só com a ressalva, eu acho que dos três, quer dizer, a obra do monge Tokuda ainda é a melhor, mas que são obras que têm que ser lidas com um certo senso crítico, porque não são necessariamente exposições muito rigorosas do ponto de vista. Agora, se quiser acrescentar mais alguma coisa, é engraçado que assim, em português, aqui no Brasil, né, se fala, né, o público brasileiro só está interessado em obras de divulgação, de autoajuda, obras sérias sobre budismo, ninguém tem interesse, mas você publica uma obra séria e se esgota rapidamente. É uma coisa muito irônica, a meu ver. Então, tem uma obra em 2 volumes, que saiu em tradução pela Perspectiva, aquela espiritualidade budista. Não, são os textos de maior valor acadêmico que já foram publicados no Brasil, mas já estão semi-esgotados. Não, porque é uma coisa prodigiosa. Além desses 2 volumes, eu me lembro que foi publicado lá em São Paulo aquela antologia do Canon Pali, do Nissin Cohen. Primeira vez no Brasil que se publica uma antologia de traduções diretas do Pali, uma obra sem precedentes em língua portuguesa. Eu comecei a recomendar para os meus alunos, né? Aí de repente estava fora de circulação e ninguém se preocupa em publicar de novo. Ou seja, essa ideia que o público só quer coisas facinhas de autoajuda é uma fantasia completa. Os melhores livros se esgotam rapidamente, mas eu acho que nesse sentido até as instituições budistas têm que ter uma postura mais forte em termos de publicação. Porque as editoras, em geral, têm a tendência de ir pelo caminho mais fácil. Professor, voltando ao tema das consciências, Sim. Antes de continuar agora, mas Sim. como que o senhor vê dentro de qualquer interpretação da Yogacara todo e dentro da faculdade, como que se dá as neuroses dos indivíduos, por exemplo, de acordo com a psicologia, quem é normal, não sei quem é normal, mas tem um certo tipo de normalidade, né? Tem aqueles neuróticos que vão durante um grau, né, fraquinho até a demência total. Como se daria isso? Como é a possibilidade dessas consciências, ou das 6 consciências em relação a isso? Eu acredito, veja bem, existe aquela definição do que é neurose, do que é psicose, que já era clássica na minha época de estudante, que hoje em dia, ainda hoje, se emprega muito. A neurose seria o problema do excesso de adaptação à sociedade. A pessoa estaria excessivamente adaptada, isso é, cristalizada, enrijecida dentro do senso comum social. Psicose seria o oposto, o sujeito que perde o contato com a realidade, por assim dizer, viaja. Bom, eu acho que é possível uma aproximação com esse conceito que eu procurei desenvolver dos 2 estratos da consciência no budismo. Então, acredito eu, por exemplo, como o sistema das 6 consciências, ele está associado à interação social, à interação com o outro. Eu acredito que é nesse nível que deve se dar as neuroses. E as psicoses, o problema das psicoses, possivelmente se daria no nível da 7ª, da 8ª consciência, ou seja, nesse nível não sensorial. Agora, eu tenho uma vaga proposta no campo, que seria o seguinte: geralmente, quando você fala em psicologia, por exemplo, de normalidade, de ajustamento, ou de adaptação à realidade,
Existe uma tendência a considerar o sensorial, o social como sendo real. E tudo que não se encaixa aí é pura e simplesmente psicótico, doentio. Bom, seja na minha vivência pessoal, seja em tudo que eu sei, por exemplo, sobre praticantes do budismo, de outras correntes, eu acredito que a saúde mental, né, muito mais do que o ajustamento, por exemplo, à sociedade, ao mundo dos sentidos, seria uma condição de forte interação entre os dois sistemas. Ou seja, tudo aquilo que geralmente, por exemplo, a psiquiatria considera como irreal, como psicótico, se aquilo for vivenciado e esses dois sistemas se integrarem, eu acredito que isso seria um padrão de saúde mental, ao meu ver. Agora, isso teria que, veja bem, dentro do sistema Yogacara, você tem a análise de dois tipos de kleshas. Tem precisamente aqueles kleshas associados à sétima consciência, que eu pretendo dar de tarde agora, que seriam kleshas inerentes à própria estrutura da consciência. E tem os diversos kleshas associados à sexta consciência. Eu acredito que, pelo menos em parte, eles teriam relação com o que nós chamamos de neurose. Inclusive, tem alguns dados, alguns kleshas analisados, né, que estão muito ligados a problemas de interação concreta. Eu acredito que, pelo menos, uma parte deles poderia dar origem a uma visão da neurose. Bom, é um estudo a se fazer. E você acha que é o mecanismo que faz isso ficar cada vez mais forte? Quando uma pessoa começa a ver um sintoma, não quem nasce neurótico, quem nasce psicótico, mas a pessoa que desenvolve uma neurose. Geralmente se fala que seriam esses problemas, quer dizer, de excessiva adaptação social. Quer dizer, a pessoa não consegue se diferenciar do meio ambiente. E existem alguns kleshas, né, que sugerem isso. Por exemplo, existem aqueles kleshas como estilo ocultamento, que eu traduzo como ocultamento, que é aquele temor